Olá pessoal, tudo bem? O vídeo dessa semana eu vou falar sobre cinismo. Mas se você está esperando que eu fale sobre uma pessoa cínica, como diz no dicionário, uma pessoa que tem descaso pelas convenções sociais, pela moral, que tem descaso, ironia pelo sofrimento alheio, né? Você está enganado. Eu vou falar aqui sobre cinismo, um tipo de filosofia que teve sua origem no ano de 444 a.C., com o nascimento do cara chamado Antístenes, na Grécia. Antístenes morreu em 365 depois de Cristo. A palavra cinismo em grego, que eu não tenho aqui como pronunciá-la, porque não domino o vocabulário, ela significa como um cão. Ou seja, os cínicos, eles partiam da ideia de que nós nascemos com tudo que é necessário para vivermos bem. Tá? Então, os cínicos, eles eram muito radicais, certo? O que os afasta um pouco daquele meio termo saudável, mas algumas coisas que eles falavam talvez sirvam para nossa reflexão. Então, o que os cínicos eles pregavam? Em primeiro lugar, o desprezo por todas as comodidades, pela riqueza, pelas convenções sociais, pelos pudores, né? Alguns andavam nus, né? Mas a maioria usavam os trapos e tal, no corpo, eles não tomavam banho, eles viviam realmente como um cão, né? E para eles, a grande virtude que fundamenta a vida não é o prazer, tá? É o quê? É exatamente o fato de você viver de acordo com esse desprezo por todas as facilidades, comodidades e tal. Então os cínicos viviam da forma mais natural possível, mais próximo dos animais até do que dos homens, tá? Mas eles tinham uma ideia, que é uma ideia interessante, e que está correta. Eles diziam que o conhecimento estável nunca será possível. O que isso quer dizer? Que nós nunca vamos ter o conhecimento de tudo. E é verdade, realmente isso não é possível. Então, já que nós não vamos ter o conhecimento de tudo, nunca, isso gera mais sofrimento do que talvez o resultado. Então, para que se preocupar com isso se você pode simplesmente viver a vida, né? De forma mais natural possível. Porém, se Antístenes não é tão conhecido assim, com certeza você já ouviu falar de Diógenes. Diógenes é o mais famoso dos cínicos. Diógenes nasceu em 405 a.C. e morreu em 323. Diógenes o que a gente sabe de Diógenes é de anotações da época. Diógenes obviamente não deixou nada escrito, isso violaria a ideia do cínico, né? Então, o que se sabe de Diógenes é que ele era uma figura folclórica, né? Ele era diferente, então ele andava com uma lanterna, ele dizia: procuro homens e só encontro imbecis e tal, porque para ele o homem mesmo virtuoso é aquele que viveria da forma mais natural possível, sem nenhum apego, sem nenhuma propriedade, ele apenas viveria naturalmente, né? Então, para Diógenes, e ele praticava isso na vida dele, ele vivia com o básico, ele comia com as mãos, ele, ele pedia comida, ele ganhava comida das pessoas, ele só vivia, ele tomava sol, ele passeava, ele tomava banho de mar, e ele vivia, ele não tinha nada. Diógenes não tinha nada, né? Então, para ele, a felicidade significa o quê? A felicidade é a ausência de qualquer posse. Mas o que interessa na vida de Diógenes, talvez para nós, e aliás tem estátuas de Diógenes na Grécia, está ele lá com uma lanterna na mão, lanterna é uma lâmpada com uma vela, coisa parecida, e do lado dele sempre um cachorrinho, porque tinha a ver a história de viver como um cão, né? Então quando você vê uma imagem de Diógenes e vê um cachorrinho do lado, é por causa disso. Mas a parte mais famosa da vida de Diógenes foi um encontro que ele teve com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, você deve saber, foi um dos maiores conquistadores da história da humanidade. Na época ele chegou a dominar praticamente todo o mundo conhecido, que existia, e
Alexandre tinha como seu preceptor, como seu professor, Aristóteles, que foi quem educou Alexandre. Certa vez, Alexandre estava em Atenas e ouviu falar de Diógenes. Já tinha ouvido falar de Diógenes, porque Diógenes é uma figura folclórica. Todo mundo conhecia Diógenes, porque ele era muito diferente de todo mundo. Então, Alexandre quis conhecer Diógenes. Então, Alexandre procurou por Diógenes e encontrou Diógenes nu, deitado na areia da praia, tomando sol. E conta a história, aqui eu vou contar a história com um pouco de licença poética, conta que Alexandre chegou perto de Diógenes e percebeu em Diógenes uma fragrância de uma liberdade, de uma leveza, de uma pessoa que pulsava a vida em si. E aquilo emocionou Alexandre. Alexandre, obviamente, ninguém chega onde Alexandre chegou sendo uma pessoa igual às outras. Ele também era diferente, né? E Diógenes tocou a sensibilidade de Alexandre. E Alexandre chegou perto de Diógenes e você já deve ter ouvido essa história, e ele disse assim: Diógenes, eu estou aqui conhecendo você, eu noto que você é uma pessoa tão diferente, tão... eu posso te dar qualquer coisa, me peça alguma coisa. Você quer um país, você quer um reino, o que você quer, né? Na verdade, o que Alexandre estava querendo? Alexandre era um homem de poder, ele queria entregar para Diógenes alguma coisa, mas inconscientemente talvez ele esperava ganhar aquela liberdade de Diógenes, aquela leveza que Diógenes tinha e que alguém como Alexandre jamais poderia ter, porque para conquistar o mundo você precisa guerrear, você precisa matar muita gente, né? Não é exatamente uma vida leve. E talvez ao oferecer para Diógenes um reino, um país, sei lá o que, ele queria ter aquilo, né? Ter aquilo para ele. E Diógenes olhou para ele e falou: eu quero que você saia da frente, porque você está na frente do sol e eu estou aqui tomando sol. Ora, ninguém mandava Alexandre sair da frente. Só Diógenes poderia ter feito isso. E então Alexandre deu um passo para o lado, né? E disse: eu não entendo, mas eu estou te oferecendo o que você quiser. Ele falou, Diógenes, para ele: olha, você está me oferecendo alguma coisa porque você quer alguma coisa. Só que eu tenho o que você quer sem nunca ter precisado levantar a espada uma vez, sem nunca ter precisado matar ninguém, sem nunca precisar ter conquistado nenhum país. O que eu tenho é justamente por eu não ter nada, né? E agora, por favor, né, saia da frente. Conta a história que Alexandre ficou extremamente impactado por esse encontro com Diógenes, né? Anos depois, numa batalha de tantas, Alexandre foi ferido e não havia muito o que fazer por ele ia morrer, né, em função do ferimento. Então estava ali com seus generais, sua mãe e tudo mais, todos aguardando a chegada do final da vida de Alexandre, e há quem diga que Alexandre apenas falava em Diógenes, né? Ou seja, todos os reinos, todo aquele mundo conquistado, e naquele momento ele iria morrer como qualquer homem. Não havia nada que pudesse livrá-lo disso, nem todo o poder que ele tinha poderia livrá-lo do seu destino final. Então, Diógenes nos traz um ensinamento que talvez Alexandre tenha aprendido tarde demais. A liberdade só é possível na ausência da necessidade, né? Enquanto houver necessidade, não há liberdade. E isso se aplica muito bem à filosofia dos cínicos, né? Quanto menos apegos você tiver, quanto menos posses você tiver, quanto menos você depender de coisas externas, mais livre você será, mais vida sobrará para você e menos medo você terá, né? Então, se os cínicos eram radicais, exageravam, talvez isso não seja possível no mundo em que a gente viva, mas talvez refletir de até que ponto tudo que nós achamos que precisamos para viver, que necessitamos para viver, não faz com que nós percamos um pouco a vida
e não conseguimos nunca sequer imaginar a liberdade, essa fragrância que Diógenes exalava por ser alguém totalmente livre, por não ter absolutamente nada, né? Quanto mais nós temos, precisamos ter, menos liberdade, mais peso, mais medo de perder, mais medo de não ter, mais medo de não conseguir. Então, eu acho que os cínicos, se eram e são e foram realmente muito radicais, eles podem nos trazer alguma ideia, eles podem nos trazer alguma coisa que nos faça talvez migrar um pouquinho mais para o caminho do meio. O caminho da virtude, do próprio Aristóteles, preceptor de Alexandre, que dizia que a virtude sempre é um ponto intermediário, né? Talvez a gente possa, de alguma forma, talvez se desfazer de alguma coisa que não seja tão necessária assim, para, abrindo um pouco de espaço na necessidade, aumentar um pouco da presença da vida e um pouco mais de leveza. Ok, pessoal? Então, se você quiser saber mais sobre Diógenes, procure sobre cinismo, uma corrente filosófica, e você saberá mais sobre ele, sobre essas ideias. Eram pessoas totalmente desapegadas, avessas a tudo que prendia você a alguma coisa. Exagero? Talvez, mas talvez uma boa dica para a gente poder melhorar um pouco a vida que a gente tem. Ok? Espero que você tenha gostado de Diógenes. Procure saber um pouco mais sobre ele. Ele é uma figura muito interessante, né? Dessas figuras que passaram pelo mundo e nunca foram esquecidas, né? Elas são únicas porque foram originais, né? Viveram de acordo com aquilo que acreditavam ser o correto. Já se inscreveu no canal? Então se inscreva, né? Compartilhe os vídeos com pessoas que você acha que possam se interessar. Comente, sugira assuntos e participe lá do nosso blog, eduardocarvalho.net. Tem lá um e-book de presente para você, com alguns textos que foram preparados para você dar uma lidinha, para você passar o tempo, refletir um pouquinho mais e ganhar algum conhecimento que nunca é demais. Valeu, pessoal! Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.